Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, tivemos o sorteio aí da segunda fase da Copa Sul-Americana com 32 times, né? Os times que já vinham naquele mata-mata e os times que vieram da Libertadores, somando aí 32 times, fizeram o sorteio. Temos apenas 3 brasileiros na Sul-Americana, pouco, mas é o que restou. São Paulo, Vasco da Gama e Bahia. E vamos fazer aqui uma rápida análise, uma rápida resenha desses confrontos dos brasileiros. Os brasileiros têm pela frente aí um time argentino, um time peruano e um time da Venezuela. Respectivamente, o São Paulo pega o argentino, que é o Lanús, o Bahia pega o peruano, que é o Melgar, e o Vasco da Gama pega o da Venezuela. Os 3 times têm alguns espinhos que eu vou falar agora. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, mas em específico do São Paulo, do Vasco e do Bahia. Bora Bahia, minha porra! Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 512, tá aqui embaixo na descrição do canal. Vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui de azul, aqui embaixo, igual a minha parede aqui de azul, você pode ajudar o canal a crescer. Vamos lá, galera, se tornando membro do canal. Vamos lá, galera. São Paulo e Lanús, Vasco e Caracas, e Bahia e Melgar. Ou Melgar, né? Vamos lá. São Paulo. São Paulo vai pegar o Lanús. Na minha visão, pelas pesquisas que eu fiz, dos adversários brasileiros, em relação a time, o Lanús é o que pode mais complicar. Em relação a time, tá? Se colocar numa sequência Lanús, Caracas e Melgar, o Lanús é um time mais forte, tá? Que vai pegar o São Paulo, que nessa sequência dos brasileiros, São Paulo, Bahia e Vasco, o São Paulo é o que está numa melhor condição. O tanto que no Campeonato Brasileiro é ele que está lá em cima brigando pelas primeiras colocações. Estava na Libertadores. Então acabou ficando no sorteio o São Paulo pegando um time para os outros brasileiros o mais forte. Que na minha visão, tô sendo bem honesto, neste momento o Lanús, penso eu, só seria favorito neste momento jogando contra o Vasco. O Lanús só seria favorito jogando contra o Vasco. Não seria favorito nem contra o São Paulo e nem contra o Bahia. Essa é a minha visão hoje, tá? Hoje, pelos momentos por tudo que está acontecendo. Mas qual é o espinho do São Paulo? O problema do São Paulo é que nessas competições sul-americanas, o São Paulo vem tropeçando em todos os times argentinos, desde os mais fortes aos mais fracos. Então, isso é um peso. E não é de hoje. O São Paulo vem sendo eliminado por times argentinos já há algum tempo. Então, isso é um peso. Agora, time por time, é o São Paulo. Se o jogo fosse em campo neutro, 2 jogos em campo neutro, eu apostaria no São Paulo. São Paulo tem uma outra vantagem. O primeiro jogo é na Argentina. E o segundo, no São Paulo. A gente não sabe se vai ter torcida. Acredito que não.
Então São Paulo tem que fazer um resultado bom fora de casa, ou não tomar um resultado muito ruim fora de casa e decidir em casa. Essa é uma vantagem. Apesar de não ter torcida, sempre é uma vantagem, porque não tem a logística. A logística você tem para ir, mas a volta, que é o jogo decisivo, você já está em casa. Então isso é uma vantagem. Então, São Paulo e Lanús é um jogo um pouco mais parelho, mas na minha visão, São Paulo leva um favoritismo, principalmente porque o jogo decisivo é em casa. E a Argentina também não é tão longe, o deslocamento não é tão complicado assim. Então, se o São Paulo tiver o desempenho que tem, principalmente no Campeonato Brasileiro, acredito eu que o São Paulo passe. Mas, vou lembrar, o São Paulo tem o espinho de estar sendo eliminado em vários torneios pelos argentinos. Independente de ser forte ou fraco, São Paulo está tendo esse problema. Então vai ter que quebrar essa barreira aí. Mas o São Paulo é favorito. Agora vamos lá para o time aqui do Rio. O Vasco da Gama. Bom, o Vasco da Gama está assumindo aí um treinador português. Não conhece os campeonatos sul-americanos. Esse é o primeiro ponto. O time vem mal a dar com pau. A gente espera que até esse jogo o São Paulo tenha se arrumado. O problema é que o São Paulo está no Campeonato Brasileiro caindo pelas tabelas. Caindo pelas tabelas. E tem aquele porém. Quando chegar esse jogo da Sul-Americana, vai depender muito de como o Vasco vai estar no Campeonato Brasileiro, filho. Porque se o Vasco tiver, um exemplo, na zona do rebaixamento, o Vasco não vai poder poupar nunca para jogar a Sul-Americana. Com todo respeito. Mas é muito mais importante o Vasco permanecer na Série A do que ser campeão da Sul-Americana. Então, esse é um outro problema. O Vasco pega o Caracas, da Venezuela. Qual é o complicador? O time do Caracas é forte? Não. É um time bem comum. Dá para o Vasco passar. Igual eu vou falar do São Paulo. Se fosse 2 jogos em campos neutros, apostaria no Vasco. Nem pensaria muito. Com todos os problemas que o Vasco tem, apostaria no Vasco. Agora, o problema do Vasco é que o jogo decisivo é lá na Venezuela. E a gente sabe que a logística, o transporte é sempre muito complicado para ir para a Venezuela. Ah, vai fretar voo. Porra, tem que ter dinheiro. E você decidir fora de casa sempre tem os seus aspectos negativos, porque o time adversário está mais descansado, porque está em casa, treina no campo, você vem de viagem, tem período de regeneração, ou seja, dependendo do resultado que o Vasco consiga em casa, pode ir com mais ou menos pressão, ou seja, o primeiro jogo vai ser o ponto de desequilíbrio para o Vasco. Se o Vasco não conseguir um bom resultado, fica complicado. Eu apostaria no Vasco, mas qual é o spin? O spin é que o segundo jogo é lá e a Venezuela é sempre uma contramão para os times brasileiros por causa da logística. Time, sim, não estou desmerecendo o Caracas, mas time por time, o Vasco dá para se arrumar, encarar e passar pelo Caracas. Caracas é um time bom. Aqui no Campeonato Brasileiro, o Caracas já está brigando lá com o Goiás. Essa é a verdade. Mas Sul-Americana, a gente sabe, tem arbitragem, CBF não está com muita moral dentro da Conmebol.
Mas eu apostaria no Vasco. Mas tem esses espinhos. O segundo jogo é lá e o transporte, a ida para lá, além do Vasco não estar bem. A gente espera que o Vasco esteja bem. Se fosse hoje, amanhã um jogo, ia ser complicado. O Vasco está mal. O Vasco não está ganhando nenhum jogo. Tem vários jogos que o Vasco só perde. Perdeu o último pro Corinthians, que está um amontoado de jogador, é um bando, e perdeu. O Vasco perdeu pro Corinthians. Então, porra, fica complicado pensar. Além do Vasco estar na parte de baixo da tabela. Então tem todos os complicadores pro Vasco. A gente espera que algum desses complicadores, quando chegar no jogo, perto do jogo, algum desses complicadores já tenham acabado no Vasco da Gama. Para realmente ter chance de passar e arrecadar, porque o Vasco está precisando de dinheiro. Mas não vai ser fácil pro Vasco. Mas se fosse 2 jogos em campos neutros, o Vasco passaria até ganhando os 2 jogos. Agora, com os espinhos que eu falei, o Vasco vai ralar. Não por causa do time do Caracas, mas por tudo que vem em conjunto. E o outro brasileiro é o Bahia. Bora, Bahia, minha porra. O Bahia pega o time peruano do Melgar. No campeonato peruano, tá lá pelo meio da tabela, também não é lá grandes coisas. Aqui no campeonato brasileiro, acredito eu, faço sempre essa tabela, estaria também na parte de baixo da tabela. Infelizmente, como o Bahia ainda está, Bahia deu uma respirada, fez um jogo legal, ganhou do atual, na época era o líder, fez um bom jogo no segundo tempo, a gente espera que encorpe. Vou falar a mesma coisa. Bom, primeiro jogo do Bahia fora. Aí vem o primeiro espinho. A altitude, que é um time peruano. Não é uma altitude de você falar com Deus, igual o Flamengo jogou, outros times aí jogam, quando vai lá, porra, 30 milhões de metros o cara tá próximo à Lua, ele toca a Lua. Não é desse não, mas tem uma certa altitude. O Bahia vem oscilando. Então, primeiro espinho, altitude. Segundo, a oscilação do Bahia, que a gente espera que quando chegar no jogo já não tenha tanta oscilação. Essa é os 2 problemas que eu vejo para o Bahia. Altitude e oscilação do Bahia. A altitude não tem como tirar, mas a oscilação do Bahia tem como tirar. A gente espera que quando chegue nesse jogo, o Bahia já não esteja oscilando tanto. Agora, o Bahia tem algumas vantagens. Primeiro, o time do Bahia é melhor. Eu fui dar uma analisada, antes de estar falando aqui, eu fui dar uma analisada no Lanús, no Caracas e no Melgar. O time do Bahia é melhor. Tem um treinador especialista em mata-mata, que é o Mano Menezes. Os esquemas que o Mano Menezes usa para mata-mata é o ideal. Que ele, no mata-mata, os times do Mano Menezes dificilmente tomam muito gol. E sendo o primeiro jogo fora, isso é muito importante, não tomar gol fora de casa. Não vir com um placar adverso para ter que decidir em casa. Então, primeiro, o time do Bahia para mim é melhor. Segundo, decide em casa. Terceiro, tem um treinador que é especialista em mata-mata. O Cruzeiro ganhou 2 vezes, fora outros títulos. Então, o Bahia é favorito. Favoritaço? Não coloco nem São Paulo, nem Vasco e nem Bahia como favoritaço. Mas São Paulo e Bahia levam a vantagem de jogar em casa. Então, para mim, o mais complicado, apesar do Lanús ter um time mais qualificado do que o Melgar e do que o Caracas, e apesar do Melgar ter altitude, para mim o jogo mais complicado é o do Vasco. Pela condição do Vasco hoje e pelo transporte para Venezuela, que sempre tem
aqueles encalços, aqueles problemas, os jogadores sempre reclamam muito quando tem que jogar na Venezuela. Mas os brasileiros não podem reclamar. Não, os brasileiros não podem reclamar. Nem São Paulo, nem Vasco e nem Bahia. Acredito que com esforço, não vai ser moleza para ninguém, mas com esforço passa os 3 brasileiros. Pode ter surpresa? Pode, é futebol. Mas eu não ficaria surpreso, não ficaria surpreso com algum derrape dos brasileiros. Mas ficaria bem triste, bem triste, bem triste. Se o Vasco tivesse num outro momento, eu falaria que o Vasco era o favoritaço. Se muda um pouquinho, só para terminar, se muda um pouquinho. Se o São Paulo pega o Caracas, eu ia falar que o São Paulo era o favoritaço. Se o Bahia pega o Caracas, eu ia falar que o Bahia era muito favorito. Mas o Vasco, pelo momento, eu digo que não. Se o São Paulo pegasse o Melgar, eu falava que o São Paulo seria o favorito. Se o Bahia pegasse o adversário do Vasco, o Lanús, do São Paulo, o Lanús, eu falaria que o Bahia e o Lanús não teria favorito. Então, diante assim da minha análise, dentro das condições de cada time, e para os brasileiros e para passar os 3, foram adversários que dá para passar os 3. Leva vantagem, de novo, São Paulo e Bahia, porque jogam a última em casa. E o Vasco tem um complicador a mais, que joga fora de casa, além do time estar tentando se encontrar, está tentando um trabalho e vem caindo pelas tabelas. Diferente de São Paulo e Bahia, que já estão com o São Paulo um trabalho mais consolidado e o Bahia se encontrando com o Mano Menezes. Essa foi minha análise, mas antes dos jogos a gente vai falar aqui no canal Resenha com Magalhães. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!